A paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria cubra todos com seu manto. Amados irmãos e irmãs, José realmente tocou em Nossa Senhora? Será que realmente ele teve sexo com ela? Como afirmam os nossos irmãos separados, protestantes, eles, ao lerem o versículo 25 de Mateus, capítulo 1, tomam a seguinte conclusão, que José, depois que Jesus nasceu, Maria, ela teve mais filhos, eles tiveram relação sexual. Eu quisera ler para vocês o versículo em que eles tiram essa conclusão precipitada. Mateus, capítulo 1, versículo 25. Diz a Sagrada Escritura: e sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Sem que ele a tivesse conhecido. Diz a Sagrada Escritura. Eu estou lendo a tradução da Ave Maria. É um termo mais próximo ao grego. Amados irmãos e irmãs, sabemos que as Bíblias protestantes foram adulteradas propositadamente para atacar a igreja e para atacar a Nossa Senhora, Mãe de Deus. Todas as Bíblias protestantes foram adulteradas. No texto em que aqui diz, e sem que ela tivesse conhecido, ela deu à luz, na Bíblia protestante, vocês vão encontrar, até que ela deu à luz, ela conheceu. Até que, tem um até que, ele a conheceu, até que ela deu à luz. Esse até que é o que deixa todos os protestantes achando que Nossa Senhora e José tiveram relações sexuais. Amados irmãos e irmãs, eu quero aqui solicitar o Espírito Santo de Deus que faça com que a gente faça uma meditação. A gente vai em busca da verdade. Porque a verdade é quem liberta. A verdade é quem nos transmite a paz. A verdadeira teoria está na Bíblia. Mas o Espírito Santo de Deus é quem vai nos revelar. Amados irmãos e irmãs, eu quisera ler para vocês o versículo 18, que diz: eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José, antes de coabitarem. Estão vendo, os amados irmãos e irmãs? O versículo 18. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. Versículo 19. José, seu esposo, que era homem justo, não querendo defamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Irmãos e irmãs, estamos vendo aqui que José já é prometido ser esposo de Maria. Como diz aqui que ela estava desposada, é claro, o povo da época, o povo do judaísmo da época, e aqui é narrado Mateus, é que naquele tempo, quando uma jovem estava desposada com seu marido, muitos desses fatos eram que ela ficava na sua casa, a casa dos seus pais, e ele na casa dos seus pais, cada um nas suas casas. E ela era prometida, ele já tinha ela como esposa, só que eles não se juntaram ainda. Mas ela ficou grávida, por obra do Espírito Santo. E a Bíblia afirma que José, não querendo defamá-la, porque ele era o quê? Um homem justo. Homem justo significa dizer que ele vivia em oração, que ele vivia no templo, ele conhecia a Sagrada Escritura, o Velho Testamento. Por esse motivo, ele não quis defamá-la, ele não tentou fazer aquela polêmica, aquele bote que nós hoje fazemos quando qualquer crítica fazemos. Ele não, ele sendo justo, não querendo defamá-la, ele ficou inquieto, ele ficou só no seu pensamento e rejeitou secretamente. Amados irmãos e irmãs, enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em um sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. O que nela foi concebido vem do Espírito Santo.
Mas aqui está o detalhe. O anjo do Senhor aparece em sonho para José e avisa que ele não tema em recebê-la como esposa, porque o que estava na cabeça de José é que Nossa Senhora Maria teria tido alguma relação com alguém e engravidou. Só que o anjo confirma que foi pelo Espírito Santo. Ele já tinha rejeitado ela secretamente, provando que ele realmente é justo. Amados irmãos e irmãs, eu queria que a gente se detesse esse versículo e fizesse uma análise, uma leitura orante, sem uma crítica pessoal, uma leitura orante. Sabemos que José, sendo justo, ele conhecia as Escrituras. E ele sabia que as Escrituras já falavam que Jesus ia mandar um sinal, lá em Isaías capítulo 7,14, se remetendo a esta virgem, que ia ter um filho, que o nome dele seria Emanuel, o Deus conosco. Está em Isaías 7,14. E aqui o anjo do Senhor avisa para José. E São Mateus relata no versículo 21 que ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Ora, irmãos e irmãs, o texto é claro. José, quando o anjo avisa para ele, ele se lembrou do versículo das Escrituras Sagradas que ele conhecia e a salvação chegou. Ele era um homem justo. Ele, desconfiado dela, ele rejeitou secretamente. E a partir daí o anjo avisa para ele em que ele seria padrasto daquele que ia salvar toda a humanidade do pecado, o Cordeiro de Deus. Amados irmãos e irmãs, sabemos que depois que o anjo avisou para José, o anjo, além de ter dito a ele que era por obra do Espírito Santo de Deus, no versículo 22 diz assim: tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelos profetas. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse. Amados irmãos e irmãs, se é para se cumprir, a palavra aqui está já dizendo tudo. Foi para se cumprir que José a recebeu em casa. Foi para se cumprir as Escrituras. Prova que José, quando levou para casa, quando o anjo disse isso, a Bíblia diz no versículo 24: despertando José, fez como o anjo do Senhor havia mandado, e recebeu em sua casa sua esposa. Irmãos, ele não recebeu para transar com ela. Ele recebeu em sua casa porque o anjo disse que teria que acontecer o que tinha predito os profetas. Tinha que se cumprir as Escrituras. Aí vem o versículo 25. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Amados irmãos e irmãs, sabemos que lá no Velho Testamento, em 2 Samuel, no capítulo 6, sabemos que na narrativa do versículo 1 até o 11, a arca do Senhor não poderia ser tocada. Davi faz uma procissão com essa arca. Osa desobedece o Senhor, toca na arca da aliança e ele morre ali mesmo. José, sendo conhecedor das Sagradas Escrituras, jamais ele tocaria na nova arca da aliança, porque ele era um homem justo, porque ele já sabia que tinha que se cumprir as Escrituras. Jamais ele tocaria nesta nova arca, aquela que não no seu ventre tinha um maná, o cajado, que é o sacerdote eterno, o próprio Jesus Cristo, a palavra no seu ventre. José, sendo temente a Deus, José, sendo temente à Sagrada Escritura, um homem cumpridor da lei, jamais que ele teria tocado Nossa Senhora. Como é bonito, né, irmãos e irmãs? Como é bonito saber que existia homens justos, castos, que serviam ao Senhor verdadeiramente, de corpo e alma. Como é bonito isso, como exemplo para nós. Eu faço aqui um apelo a nossos irmãos separados. Irmãos e irmãs, pelo amor de Deus, quando vocês for ler a Sagrada Escritura, tome para vocês a Bíblia. Ela, a palavra, é quem diz a vocês. Ela é quem fala para nós. Não é nós que falamos para ela. Não leiam e queiram interpretar ela no seu bem prazer, a partir de um versículo. Tentem, pelo amor de Deus, fazer uma leitura orante da palavra, entender o que Deus nos fala.
A partir daí, irmão, não vão com seu egoísmo, com a soberba, não vão com seus espíritos imundos, com suas carnes, com seus desejos, com suas vontades da carne. Não trate as escrituras como vocês. Como vocês acham que nós, seres humanos, temos desejos carnais por mulheres? Não pensem que José teve a mesma coisa. A partir de que o anjo, ele no sonho, ele teve essa visão do anjo, que o anjo fala para ele era temente a Deus. Jamais ele tocaria em Maria, a nova arca da aliança. Ele sabia que o Salvador chegou. Chegou o Salvador, estava no ventre daquela virgem. Amados irmãos e irmãs, jamais eles iam tocar. Ele jamais ia tocar nela. Porque ele sabia que a salvação chegou. Não olhem as escrituras com seus desejos carnais. Leiam as escrituras e entendam que naquele tempo existia sim pessoas castas, sim pessoas que temiam o Senhor. Ele era homem justo, não como nós. Nós é quem precisamos ter exemplos deles, de Maria, de José, para seguir o verdadeiro caminho que é Jesus. Porque sem Maria e José, nós não temos a capacidade de seguir Jesus. Porque assim Deus quis. Ele se fez carne no ventre dela e habitou entre nós, assumiu a condição humana para que todos nós recebêssemos a sua adoção. Amados irmãos, não julguemos Nossa Senhora pelos nossos pensamentos, mas vamos pelos que está escrito. Já que vocês afirmam tanto dizer que só as escrituras é o caminho de salvação para vocês. Eu deixo aqui esse apelo. Não vamos julgar Nossa Senhora pelos nossos pensamentos, mas vamos pelo que está escrito. Vamos pelo que o anjo do Senhor nos diz. Tudo se cumpriu para que se cumprisse as escrituras. Tudo que aconteceu foi para se cumprir as escrituras. Não foi pelos nossos desejos, mas foi pelo desejo de Deus, pela vontade do Pai. Aquele que é, aquele que pode. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria cubra todos com seu manto.